Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um Cápsulas Matemáticas. Eu sou o professor Cláudio Monteiro e nosso assunto de hoje vai tratar sobre esboços de gráficos. Para a realização de esboços de gráficos, normalmente a gente faz por substituição simples, para funções simples, como linear ou de segundo grau. Agora, quando demanda mais trabalhoso, por exemplo, uma função de terceiro, quarto, sexto grau, utilizamos as regras de derivada e calculamos as tendências dessas funções antes e depois dos valores, tá? Para realizar esses cálculos de derivada, nós seguimos um roteirinho. E é sobre esse roteiro que a gente vai falar nesse vídeo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz no processo de cálculo é encontrar quem são as intersecções, ou seja, os valores em que o x igual a zero, né? E se for uma função de simples resolução, a gente descobre os locais em que o y é igual a zero, que seriam as raízes. Não é obrigatório, mas se for fácil de descobrir, a gente pode fazer isso também. E depois a gente faz os limites tendendo para os infinitos e para os extremos de domínio. Quer dizer, se a nossa função ela não tem um domínio que abrange todos os reais, tem algum valor em que ele funciona como raiz, a gente vai testar nesses valores as chamadas assíntotas verticais. Para o teste das assíntotas horizontais, a gente faz um limite tendendo ao infinito. Aí a gente vai ter as assíntotas do tipo horizontal. Feita essa primeira parte do cálculo, a gente vai calcular os nossos máximos e mínimos, os chamados pontos críticos das nossas funções. E avaliar a tendência da função, se ela é crescente ou decrescente, né? Se o valor da f' de x, que é a forma que a gente utiliza para encontrar o ponto crítico, for positivo, consideramos que se trata de uma função crescente. Se for negativo, trata-se de função decrescente. Calculado para todos os valores, né, dos pontos críticos, a gente vai passar a descobrir quais são os nossos pontos de inflexão. Então, ponto 1, 2... Terceira parte, a gente descobre quem são os pontos de inflexão e eles nos revelam qual a concavidade. O ponto de inflexão encontra-se no local em que a minha derivada de segunda é igual a zero. Da mesma forma que a minha derivada de primeira igual a zero revela o ponto crítico, quando o ponto de inflexão é revelado na derivada de segunda igual a zero. E aí a gente substitui esses valores na função para descobrir, né, a resposta, ou a partir de que ponto a minha função muda a inclinação, e substituímos valores abaixo desse ponto de inflexão e acima do ponto de inflexão para definir a tendência. A tendência diz que quando o valor do ponto de inflexão abaixo do local em que ele é igual a zero for positivo, significa que a gente tem uma concavidade para cima. Tá? Então, é um buraquinho para cima. A função tem essa característica aqui. Já quando é negativo, ela é côncava para baixo, tá? E aí, a tendência é essa daqui. Para saber qual é a tendência da nossa função. Por fim, né, somando todos os resultados encontrados nos 3 passos anteriores, a gente realiza o esboço do nosso gráfico, certo? Bom, então vamos lá fazer um exercício para treinar tudo isso que a gente discutiu aqui. Então, a gente pede para a gente esboçar o gráfico dessa função que está colocada para vocês aí. 2x ao cubo menos 27x² mais 108x menos 105. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quem é o limite da nossa f de x. Primeiro, o limite para quando tende a menos infinito, e realizando o cálculo desse limite, né, da f de x tendendo a menos infinito, você vai encontrar que ele vai para menos infinito. Pode realizar muito bem, né, esse tipo de limite calculando por L'Hopital. Como essa potência é a maior, o único valor que sobrar vai ser o x, e aí vai ser um x multiplicado por uma constante que vai dar menos infinito. Da mesma forma, o limite da nossa f de x quando o x tender a infinito vai ser infinito. Ou seja, nós não temos nenhuma, desculpa a rasura aqui, nenhuma assíntota horizontal. Também, pessoal, como não tem nada dividindo esse polinômio aqui, não existe nenhum ponto em que o domínio não esteja definido. Então, nosso domínio é o seguinte: o x pertence aos reais
tal que x seja qualquer real, todo e qualquer número do conjunto dos reais. Isso aqui indica também que não há assíntota do tipo vertical. Aqui a gente calculou os limites, então de menos infinito foi a menos infinito, de mais infinito foi a mais infinito. Então também sem assíntota horizontal. Beleza? Então tá. Não tem nenhuma das assíntotas, a gente vai calcular o nosso intercepto. O intercepto seria para quando x igual a zero. Então, quem seria a nossa f de zero? Quando x igual a zero, nós teríamos y igual a menos 105. Se você quisesse descobrir todas as raízes, bastaria substituir f de x igual a zero aqui e aplicar o teorema de Breuil-Ruffini ou outro método qualquer para encontrar os valores da raiz. Como a gente está trabalhando com esboço de gráfico, nós não vamos fazer esse tipo de cálculo, tudo bem? Então tá. Continuando aqui, nós vamos calcular agora quais são as nossas intersecções e assíntotas. Então, só para ficar claro, né, nós calculamos ali anteriormente a assíntota vertical não há, assíntota horizontal também, né, calculamos o limite e percebemos que não há, não tem, tá, não avaliado, não tem, né, e por fim a gente descobriu que para quando x igual a zero, o y é igual a menos 105, que é o nosso intercepto, certo? Esses dados a gente vai retomar no momento de construção do esboço. Para calcular agora quem são os nossos pontos críticos, nós vamos calcular o máximo e o mínimo da nossa função. Como que a gente calcula isso? Realizando a derivada dessa função. Então, a derivada da f de x resulta em f' de x igual a 6x² menos 54x mais 108, derivada de constante é zero. Onde é que ocorrem os nossos máximos e mínimos para uma função? É o momento em que f de x é igual a zero. Então, a gente iguala f de x com zero e calcula as raízes desse polinômio de segundo grau. Vamos calcular aqui por Bhaskara, né? Uma forma de facilitar é diminuir ao máximo esses expoentes aqui, esses constantes que estão multiplicadas. Perceba que todas elas são pares, então eu vou fazer uma divisão aqui por 6, tá? Quando eu divido tudo por 6, a gente vai obter que x² menos 9x mais 18 vai ser igual a zero. Aplicando Bhaskara aqui, a gente vai ficar com termos de menor tamanho, mais fácil fazer o cálculo, tá? Então, delta fica sendo 9² menos 4 vezes 1 vezes 18, né? D² menos 4ac. O valor do nosso delta é 81 menos 72, que é o equivalente a 9. Para calcular quem são nossas raízes e, portanto, nossos pontos críticos, ou sejam candidatos a máximos e mínimos, a gente faz, então, 9 menos raiz de 9 dividido por 2, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Né? Fazendo as substituições já a gente tem esses valores. A outra raiz seria 9 mais raiz de 9 dividido por 2. Chegamos então a 6 sobre 2, que é o equivalente a 3. E aqui 12 sobre 2, que é o equivalente a 6. Ou seja, x1 igual a 3, x2 igual a 6. Encontramos duas raízes. Agora a gente precisa calcular qual o valor desses elementos nos pontos críticos lá na função original, ou seja, nessa f de x. Eu já fiz esse cálculo prévio e descobri que o f de 3, você pode fazer ele na sua casa com mais tempo, ele equivale a 30, né? Fazendo a substituição de x igual a 3. Se eu fizer essa mesma substituição na função original de x igual a 6, a gente vai obter o resultado de 3. Então, quer dizer, já temos aí vários pontos. Lembra que a gente descobriu que o f de 0 vale menos 105, o f de 3 vale 30
e o f de 6 vale 3. Esses pontos são os pontos principais das funções, né? A gente não precisa substituir todos os pontos para saber o que ocorre. A gente já sabe que são máximos e mínimos e que é um intercepto. De posse disso, a gente precisa só calcular o que acontece quando x é menor que 3, que seria a nossa primeira ponto de máximo e mínimo, quando o x ele está entre 3 e 6, entre um e outro ponto de máximo ou mínimo, que a gente não sabe ainda quem é, e quando o x é maior que 6. Como eu faço isso? Supondo o valor de x próximo desse intervalo. Então, para x menor que 3, eu supus o valor de 2. Para x entre 3 e 6, eu supus o valor de 4. E para x maior que 6, eu supus o valor de 7. Substituindo esses valores nas derivadas, na f', então eu teria a f' de 2, que vocês podem calcular, ela vai dar o valor de 24, que é um número positivo. Isso indica que antes do ponto crítico 3, a gente tem uma função do tipo crescente, tá? Se a gente fizer a mesma coisa para f' de 4, vocês vão obter um valor de menos 12, tá? Esse valor é negativo, o que indica que a função nesse intervalo é decrescente, tá? E o mesmo ocorre para f' de 7. Fazendo a substituição e o cálculo, vocês vão encontrar 24, que assim como em f' de 2, ela é uma função do tipo crescente. Para que esses dados fiquem melhor organizados, a gente deve colocar numa tabela, né? Fica mais fácil de observar e aí a gente define as tendências. Então, vou retirar o papel aqui, eu já deixei a tabela pronta, vou definir os intervalos. Então, como a gente havia visto, para x menor que 3, para x igual a 3, para x variando de 3 até 6, para x igual a 6 e para x maior que 6. Tá? A f' de x para um valor menor que 3, a gente tem valores positivos. Tá? Para x igual a 3, o valor é 0. Entre 3 e 6, os valores são negativos. Para x igual a 6, a f' também é nula. E para x maior que 6, o valor é positivo. Então, quer dizer que aqui nesse início a gente tem uma função que é crescente. Depois ela torna-se constante. Aí decrescente. Para ficar constante na sequência. E crescente depois. Observe o seguinte, pessoal. O ponto crítico 3, ele começa crescente e depois vai a decrescente. Então, é crescente para depois passar por uma constante e um decrescente. Então, trata-se de um ponto de máximo. A mesma coisa para o ponto 6, né? Ó. É decrescente para depois ser constante e passar por um local crescente, ou seja, um ponto de mínimo. A gente sabe que x igual a 3, então é o máximo da nossa função, e x igual a menos 6, o ponto de mínimo. A gente deve, então, partir para o nosso terceiro passo para esboço do gráfico, que seria o cálculo das pontos de inflexão e concavidades. A gente parte para o cálculo do ponto de inflexão da seguinte condição. A gente parte da f' de x e vamos descobrir onde a f duas linhas de x é nula. A gente tinha calculado que a f' de x era 6x² menos 54x mais 108. Fazendo a derivada de segunda ordem, então, para descobrir quem é o nosso ponto de inflexão, a função que define os pontos de inflexão, a gente chega em 12x menos 54. Onde está o nosso ponto de inflexão, que é onde ele muda a concavidade da função? É para o f' de x igual a 0. Então, a gente tem 0 igual a 12x menos 54. E aí, fazendo o cálculo aqui, né, passando 54 para o outro lado, a gente vai ficar com 12x igual a 54. X é 54 dividido por 12. E aí, o nosso valor de x passa a ser 9 sobre 2, que é a mesma coisa que 4,5, né? A gente pode fazer simplificação aqui, no caso por 6, aí vai ter 2, e aqui por 6 vai dar 9, e aí chega a 4,5. Quer dizer que em 4,5 a gente tem
um ponto de inflexão. Da mesma forma que a gente fez para calcular para os pontos de máximo e mínimo, a gente calcula aqui também. Considera um x que seja menor que 4,5. Vou propor o valor então de x igual a 4 para cálculo, né, e avaliação da minha inflexão antes do ponto de inflexão. Da avaliação da minha concavidade, perdão. E para x maior que 4,5, vou propor o valor de x igual a 5. Tá? Para o x igual a 4, a minha f duas linhas de x, ou no caso de 4, vai ser igual a menos 6, quer dizer, um valor negativo, que significa que a concavidade da função é para baixo. Então, quer dizer que a função vem côncava para baixo, né? Vem com essa característica aqui, até o valor de x igual a 4,5. Dali para frente, a gente vai avaliar se ela vai continuar côncava para baixo ou se ela vai mudar a concavidade para cima. Então, f duas linhas de 5, fazendo a substituição nesse número aqui, né? Vai ser 12 vezes 5 menos 54, que é igual a 6 positivo, ou seja, positivo significa que a função é côncava para cima. E tem essa característica aqui. Com esses dados e os pontos que a gente calculou nos slides anteriores, para o f de 0, 3 e 6, nós conseguimos fazer o cálculo, né? Para ficar mais descrito, de forma mais real, mais acertada, vou fazer a mesma coisa, criar uma tabela agora para essa terceira parte do nosso cálculo, né? Então, o cálculo da concavidade vai garantir que para x menor que 4,5, para x igual a 4,5 e para x maior que 4,5. A minha f duas linhas de x, nesse caso aqui, ela começa como negativa, aqui ela é nula e aqui ela é positiva. Dessa forma, a minha concavidade inicia com para baixo. Aqui a gente tem uma inflexão. E aqui ela é para cima. Ou seja, é uma inflexão que começa de baixo e passa a ser inflexão para cima. Tá? Bom, vamos agora ao que interessa, que seria esboço do nosso gráfico, com base nas duas tabelas. A tabela de concavidade e a nossa tabela, né, retornar aqui, a tabela da tendência da função para crescente e decrescente. Além disso, a gente vai utilizar nesse cálculo aqueles valores de f, né? Esses valores de f aqui, ó, foram calculados no nosso slide anterior. Vou até anotar aqui na tabela de máximos e mínimos para ficar mais fácil de encontrar esses valores depois, tá? Consultar. Então, a gente sabe que o f de 0, ele é menos 105. O f de 3 é 30. E o f de 6, ele é 3. Ok. Com os dados dessas duas tabelas, nós vamos esboçar o nosso gráfico. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso intercepto. O primeiro intercepto é o f de 0 igual a menos 105. Então, quer dizer que para x igual a 0, o y nosso vai ser menos 105. Então, a função passa por esse ponto. Próximo é definir os nossos pontos críticos. Os pontos críticos foram definidos, né, lá na derivada. Eles eram 3 e 6. Então, digamos que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho o 6. Quando x igual a 3, a gente calculou que o y seria 30. Então, aqui em cima, a gente teria o 30. Então, 3 e 30. E quando x igual a 6, a minha f de 6 foi dada como sendo 3. Então, a gente tem aqui o valor de 3. Ok? Aqui no meio a gente tem o nosso ponto de inflexão, 4,5. Se você quiser saber exatamente onde fica o ponto de inflexão, você pode aplicar 4,5 na função original e obter um par ordenado indicando onde é que vai ser o ponto de inflexão. Normalmente eu não faço isso, eu só demarco uma linha aqui na altura
que aí dali para frente a tendência vai mudar. Isso é o que a gente consegue esboçar. Inicialmente a função ela é crescente côncava para baixo, olha lá, ó. Tá? Abaixo de 3 ela é crescente côncava para baixo, né? Então crescente, primeira derivada, côncava para baixo da segunda derivada. Então quer dizer que ela inicia assim e vai crescente até este ponto aqui em cima. Lá em cima ela torna-se constante, ou seja, essa linha indica que a função tornou-se constante. Ela mantém sua concavidade até os 4,5, tá? Então, mantém sua concavidade até os 4,5. Em determinado ponto, quando atingiu 4,5, ela muda a inflexão, né? Ela sofre uma inflexão, muda sua inclinação de côncava para baixo, até o 6, onde passa a ser constante novamente. Então era decrescente, côncava para baixo, até aqui é côncava para cima, daqui para frente côncava para baixo, e aí do 6 para frente ela torna-se crescente, côncava para cima. Dessa forma a gente conseguiu esboçar a função do gráfico utilizando nossos conhecimentos de cálculo. Bom, esse é o exemplo para esboço de cálculo, final da nossa pílula de aprendizagem. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o mediador. Muito obrigado e até a próxima.